Paz do Senhor, galerinha, tudo bem? Bom dia, mais um domingo, nós estamos aqui preparando a nossa aula da EBD para aprendermos juntos um pouco mais a palavra do Senhor. Nós estamos na lição Jesus e o Reino de Deus e nós vamos continuar aprendendo sobre esse tema nesse trimestre tão abençoado. Volto a repetir para vocês, como eu já disse nas outras aulas, no meu coração, em todas as minhas emoções, eu gostaria muito de estar com vocês, presencialmente, fisicamente, na nossa salinha ali, todos juntos, ver o rostinho de vocês, conversar, saber como foi os seus dias anteriores, como foi a sua noite de sábado, saber o que vocês fizeram, como todas as nossas aulas, como nós fazemos sempre quando estamos juntos. Mas ainda não é possível, né? Já estamos aí mais de 2 meses distantes, com o coração apertado, mas confiantes que tudo isso vai passar e que nós voltaremos muito em breve a ficar juntinhos, próximos, dando mais valor a todos os nossos momentos juntos na presença do Pai. Amém? Eu espero que todos vocês estejam bem, saudáveis, seguros e que vocês continuem buscando a presença do Senhor, né? A nossa igreja somos nós, não é apenas a igreja física, né? Claro que nós sentimos muita falta, que lá é o nosso lugar, mas nós somos a igreja, nós somos a casa de Deus. E precisamos nos alimentar, buscar o conhecimento, buscar a graça do Senhor para estarmos firmes e suportar os dias mais difíceis, né? Vamos para a aula? Nós estamos na lição 9, o tema é o que é o reino de Deus? Nós temos as leituras diárias. Eu mandei para vocês a lição semana passada, acredito que segunda-feira ou domingo, não me recordo bem, e tinha todas as referências de leitura para a semana. Se você ainda não fez a leitura, eu te sugiro dar um pause no vídeo, vai lá, faça a leitura, isso vai te ajudar bastante a compreender um pouco mais e vai te ajudar a ficar um pouquinho mais próximo do nosso alimento diário, a palavra de Deus. Amém? O nosso título da lição, como eu já disse, repita, o que é o reino de Deus? O nosso texto base está em Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Gente, eu confesso que a aula assim online gravada, ela é muito diferente, muito desafiadora, não é fácil. A gente está gravando aulas para vocês, porque a interação faz toda a diferença. Então a falta que vocês estão fazendo de estarmos juntos na sala de aula é enorme. E toda a nossa didática, ela é muito preparada para quando estamos juntos, né? Nas nossas perguntas, nossas dinâmicas. Então não é muito didático estarmos aqui, né? Muitas vezes eu me sinto falando. Ai, será que eles estão entendendo? Eu não consigo receber o feedback ao mesmo tempo. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai traduzir as palavras e vai falar ao meu coração e ao seu coração. Eu não tenho dúvida que a palavra do Senhor não volta vazia. Então, nós vamos receber, eu irei receber, vocês irão receber, nós iremos receber a palavra do Senhor e o aprendizado desse estudo dessa manhã. Amém? Vamos fazer uma oração para iniciar a aula e eu já vou convidar vocês, antemão, a fazer toda a aula, assista toda a aula, né? Muitas vezes eu percebo que alguns pegam apenas algumas partes do vídeo, mas se esforce, estude toda a aula. Eu tenho certeza que você será edificado e você vai ter um estudo completo, né?
Porque se você assistir só um pouquinho, quando chega lá nas perguntas, quando na hora de responder as perguntas, tem algumas respostas que tem nada a ver com a aula, que eu fico pensando, onde essa pessoa pegou isso, né? Mas foi a faltura, foi a falta, né? Foi a falta de ter completado a aula conosco, tá bom? Deus abençoe vocês e não deixem de responder as perguntas no final. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor amado. Ainda nos nossos lares, Senhor amado, mas aprendendo mais de Ti. Espírito Santo, vem usar, Senhor amado, esse vaso de barro, Senhor amado, para transmitir a Tua palavra. Vai de encontro com cada coração, Senhor amado, com cada necessidade, Senhor amado. Vai de encontro, papai. Permita, Senhor amado, que nesse momento todos tenham um momento de paz, um momento, Senhor amado, que eles possam compreender a Tua palavra. Que seja agradável e doce esse período que estamos juntos, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por esse momento. Vai de encontro com cada adolescente, com cada lar. Fique comigo, Senhor amado, aqui, abençoando a minha vida e de minha família. É o que eu te peço nessa manhã. Amém. Amém. Vamos para a leitura? Nós vamos para o Sintetizando e vamos seguindo, né, a sequência da nossa aula. O reino de Deus é a demonstração do poder divino em todas as dimensões e possibilidades. Durante seu ministério terreno, Jesus anunciou a chegada desse reino. As mensagens do Divino Mestre nos alertam sobre o tempo de anunciar o reino de Deus a todas as pessoas, pois, ao conhecermos, somos convidados a celebrar tão maravilhosa realidade, bem como a viver um novo tempo a partir de uma visão totalmente transformada pelo amor do nosso amado Salvador. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus 12, do versículo 22 ao 28. Convido que você faça essa leitura, tá? Na sua casa e onde você está. Eu não vou fazer a leitura com vocês, porque senão vai ficar muito extenso. Amém? A nossa introdução diz assim: muitas pessoas já devem ter ouvido falar acerca do reino de Deus. Mas e você? Sabe o que é esse reino? O que é o reino de Deus? O que será? Vamos lá? Vamos um minutinho para cada um responder aí o que acha que é o reino de Deus? O que será o reino de Deus? Nossa, como eu queria ouvir a resposta de vocês. Como é constituído e de que forma interfere na vida das pessoas? As pessoas que aceitavam a viver nessa dimensão tinham suas vidas totalmente impactadas. Não é diferente nos dias de hoje. Ao aceitarmos Cristo como nosso Salvador, vivemos sobre uma nova ótica, sobre um novo olhar e experimentamos em nosso cotidiano a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Tópico 1 diz assim: o que é o reino de Deus? Agora vocês falaram o que vocês achavam aí, cada um com seus pensamentos, e agora nós vamos aprender o que é a vontade de Deus. Citado mais de 100 vezes no Novo Testamento, o reino de Deus foi intensamente anunciado por Jesus. Então, nós podemos ver que o reino de Deus ele foi anunciado pelo próprio Cristo enquanto estava aqui na vida terrena. Ele foi falado por Cristo, ele foi anunciado por Cristo. Foram 3 anos anunciando o reino de Deus, que abrangia o universo espiritual e promovia nos seus cidadãos um sentimento totalmente inspirado no amor de Deus. Então, ele foi anunciado. E conforme como ele era proclamado, ele promovia as pessoas de onde eram alcançadas, né, um sentimento inspirado no amor de Deus. Então, quando nós proclamamos o amor de Deus, nasce uma inspiração, nasce um sentimento inspirado. De onde vem essa inspiração? Do amor de Deus. Quando falamos em reino de Deus, vamos lá.
Conceito, atenção. Quando falamos em reino de Deus, estamos nos referindo ao domínio pleno do Senhor, soberano sobre todas as coisas existentes, terrenas ou celestiais. Então, o que é o reino de Deus? É o domínio soberano do Senhor sobre todas as coisas existentes, seja terreno, material, né, material ou celestial. Então, vamos mais uma vez para poder fixar o que é o reino de Deus? O reino de Deus, quando nós estamos falando o que é o reino de Deus, estamos referindo ao domínio. O Senhor domina, né? É um domínio pleno, total, sobre todas as coisas que existem, sejam elas terreno ou espiritual. Amém? Pegaram aí? Conceito? É um domínio que não se restringe a apenas um tempo. Ele abrange o ontem, ele abrange o hoje e ele abrange o amanhã. Então, o reino de Deus, ele abrange todos os momentos. Os nossos antepassados, na época de Jesus Cristo, o nosso hoje, o nosso cotidiano e o nosso amanhã, o nosso futuro, aquilo que não nos pertence. Vejam só, com tudo isso que nós estamos vivendo, o nosso futuro está incerto. Nós pensamos assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo amanhã? Talvez um familiar, seu pai, sua mãe, seus tios, seus avós, enfim, seu vizinho, já pode ter perdido emprego. Você pode conhecer alguém que partiu para a eternidade mediante essa pandemia. Outros podem ter partido sem Cristo e que você conhecia. E para nós, humano, parece que tudo isso é tão incerto, tudo isso traz tantos sentimentos, emoções, conflitos. E hoje, nessa manhã, nós estamos aprendendo que o reino de Deus se refere ao domínio pleno do Senhor sobre todas as coisas que existem na vida terrena e na vida espiritual. Qual que é o conforto que você pode ter com essa palavra de hoje, com esse aprendizado, com esse estudo dessa manhã? Que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. O nosso Deus, Ele tem o controle, Ele está no domínio. Quando nós falamos de domínio, nós podemos pensar em poder, né? Em alguém supremo, que está com o globo terrestre inteiro nas suas mãos. E é Cristo. Nosso Senhor, Ele está no domínio de todas as coisas. Então, o único conselho que eu posso trazer para vocês é que vocês podem descansar. Esse conselho é para mim. Esse conselho é para mim. Deus está falando comigo também nessa manhã. Que nós podemos descansar nas mãos do Senhor. Porque Ele está no domínio de todas as coisas. Porque Ele é o reino de Deus. Vamos continuar a leitura da lição. Vou refrisar aqui a última frase. É um domínio que não se restringe a algum tempo, mas sim abrange o ontem, o hoje e o amanhã. Esse reino é dinâmico e está se manifestando progressivamente até que chegue à sua plenitude. Chega à plenitude, que é a segunda volta de Cristo, quando então viveremos para sempre na presença de Deus. Esse reino é a demonstração do poder divino em atividade constante. O exercício do domínio espiritual do Senhor se dá na terra e também nas vidas daqueles que nela habitam. Não se trata de um regime político, nem visa questões materiais, mas sim abrange o universo espiritual. Os que se permitem viver sobre esse domínio gozam de paz, alegria e certeza de uma vida eterna ao lado de Cristo. Olha que palavrinha condicional. É uma condição isso. Aos que se permitem. Nós precisamos permitir viver sobre esse domínio. Nós aprendemos
Nós acabamos de aprender que o reino do Senhor, que o reino de Deus, está se referindo ao domínio total do Senhor. Total. Sobre a nossa vida terrestre e espiritual. A quem? Aos que se permitem viver sobre esse domínio. E quem se permitem viver nesse domínio, eles gozam de paz, alegria e certeza de uma vida eterna ao lado de Cristo. Então, se você procura paz, 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 paz. Se você procura alegria, alegria verdadeira, aquela que jorra de dentro. E se você procura, se você deseja ter a certeza que você vai estar com Ele vivendo uma vida eterna ao lado de Cristo, você precisa permitir. Você precisa permitir. Permitir o quê? O domínio dele sobre a sua vida. Amém? Conseguiram compreender? Se você permitir, se eu permitir, se nós permitirmos, nós vamos viver, nós vamos gozar de paz, de alegria e de certeza, de convicção de uma vida eterna. Ao lado de quem? Ao lado dele, ao lado de Cristo. Muito diferente de como muitos imaginam, o reino de Deus envolve o constante... Muito diferente do que muitos imaginam, o reino não envolve construções materiais, disputas territoriais ou ainda disputas humanas por poder terreno. Não tem nada a ver. Esse reino é definido pela justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Vamos em Romanos 14, 17. Deixa eu só pegar aqui, ó. Tá com a Bíblia aí? Não tá? Dá um pause e vai buscar, que a gente vai ler bastante. Vai lá. Corre, corre, corre. Dá um pause para não perder. Diz assim, em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é alimento para nossa carne. Não. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e alegria, paz no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o que é, né? O que traz justiça, paz, alegria no Espírito Santo? Jesus Cristo e o reino de Deus. Vamos lá, tópico 2. Jesus viveu todo o seu ministério anunciando o reino como algo já real, algo que já existia, era realidade, e acessível a todas as pessoas que aceitassem a mensagem de salvação, que agora era pregada. Pregada por quem? Por ele. Quando ele estava aqui na terra, nos seus 3 anos de ministério, ele pregava o reino de Deus. Vejamos a seguir algumas considerações com relação a Jesus e o reino de Deus. Jesus é a manifestação do reino. Nas palavras de Cristo ficou clara a sua própria centralidade. Então, Cristo é o centro. Centro, foco. Jesus Cristo é o centro, né? Do quê? Do reino de Deus. Nesse reino, então ele era o centro, nesse reino. O reino de Deus, Jesus Cristo era o centro. Vamos lá. João 18, 36. Pegou a Bíblia aí? Diz assim: respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, o reino não é aqui. Vamos continuar aqui, ó. Desempenhando as funções de governante fiel
e justo. Jesus Cristo, central, total centralidade desse reino. Jesus, ele tem um papel, governante. Qualquer governante da terra, a gente consegue fazer a comparação? Nenhuma. Por quê? Fiel e justo. Jesus Cristo é fiel e justo. Onde estivesse o rei Jesus, então vamos lá, reino de Deus, quem é o rei? Jesus. De quem é o reino? Jesus Cristo. Quem é o centro? Jesus Cristo. Governante, fiel e justo. Onde estivesse o rei Jesus, ali estaria o reino. Ele era o reino. Jesus proclamou o reino. O próprio mestre declarou que sua missão era proclamar as boas novas do reino de Deus. Qual que era a missão de Jesus? Qual que era? Proclamar as boas novas do reino de Deus. Lucas 4:43, vamos lá? Lucas 4:43, é isso? Isso aí. Diz assim, ó. Ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Olha a missão dele aí. Para isso ele foi enviado. Ele não ficou somente ali, né? Da tua regiãozinha. Não. Ele saiu para as outras cidades, anunciando o evangelho do reino de Deus. Anunciando a palavra de Deus, o reino de Deus. E apresentar-lhe às pessoas. Então ele ia, ele implantava, ele falava, ele apresentava às pessoas. Lucas 8:1, vamos ler também? Diz assim, ó. E aconteceu depois disso que andava na cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Então ele passava de cidade em cidade e ia convidando para que as pessoas pudessem participar juntamente com ele. Jesus fez chegar o reino de Deus, afirmou que era chegado o reino de Deus e demonstrou tal fato em obras. Está lá Lucas 11:20. Além disso, enviou muitos discípulos para anunciarem o reino a todos que encontrassem. Lucas 10:9. Diz assim: e curai os enfermos, que nela houver, e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Com grande comissão, a propagação da mensagem tomou dimensões incalculáveis. Jesus é o Senhor do reino, também no tempo futuro. Cristo retornará triunfante na segunda vinda de Cristo e finalmente colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés. Será a consumação da conquista que começou em seu ministério terreno. Enfim, podemos perceber em Jesus um papel-chave do reino de Deus. Ele é o reino. O proclama, o implanta e é o Senhor no tempo presente e no tempo futuro. Eu pedi para Ana fazer para mim, mas eu não pensei muito bem. Vocês vão conseguir ver tudo ao contrário. Mas pensam, se vocês conseguirem depois fazer um organograma, é bem legal. Isso ajuda vocês fixarem o que vocês estão aprendendo, né? Igual na escola, quando o professor vai falando e vocês vão fazendo anotações, ajuda para vocês estudarem para a prova e para fixar. A mesma coisa eu fiz aqui. Então, Jesus Cristo, centralidade, lembra? Ele é o centro. Ele é o governante. Quais são as suas principais referências ou características como governante? Fiel e justo. Então, Jesus é o governante, fiel, justo. Jesus, ele é o reino, ele é o rei, ele é o rei. Jesus, ele proclamou as boas novas.
Jesus fez as pessoas com que ele convivia e das cidades, províncias vizinhas o convite para que as pessoas pudessem participar do reino juntamente com ele. Jesus é o reino de Deus. Jesus convidou os seus discípulos, ordenou aos seus discípulos que anunciassem o reino de Deus. Lembra do versículo que lemos em Lucas 10, 9? E curai os enfermos, que nela houver, e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Essa é uma missão para nós também, porque nós também somos discípulos de Jesus Cristo. Então nós também devemos proclamar o reino de Deus. Devemos falar do reino de Deus. Jesus, ele é o tempo presente e é o tempo futuro. Isso nos remete à volta de Cristo, né? Então Jesus, vamos lá, recapitulando os 4 pontos. Ele é reino, ele proclamou, ele implantou o reino de Deus. Ele é o Senhor no tempo presente e no tempo futuro. Certinho aí? Estão acompanhando? Então, vamos lá. Tópico 3. Diz assim: a mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus ocupou um espaço de grande destaque no ministério de Jesus, em todos os momentos. Ele sempre fazia referência às verdades implícitas nessa mensagem, buscando a transformação do ser humano através da aceitação do plano divino de redenção da humanidade. O reino é uma demonstração do poder de Deus em ação no coração daqueles que aceitam a mensagem da salvação. Então, o reino de Deus é uma demonstração, lembra que eu falei logo no começo, do poder de Deus, do poder. E esse poder está onde? Em ação nos nossos corações, ou nos corações daqueles que aceitam a mensagem da salvação, aqueles que aceitam o sacrifício dele lá na cruz, pela nossa salvação, né? Para perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, para nos dar uma oportunidade de ter uma nova vida em Cristo, e que um dia possamos gozar com ele lá na glória, né? Ao amarmos e guardarmos a palavra de Deus em nosso coração, permitimos que ele faça em nós morada. Lembra da condição, né? Se você permitir, aqui ainda fala assim: ao amarmos e guardarmos. Quando você ama algo, você guarda para si, você quer aquilo perto de você. Se você ama, você guarda, ó, dentro de você, perto de você. Você quer isso para você, certo? Então quem ama quer ficar junto, quer ter aquilo para si. Ao amarmos e guardarmos a palavra em nosso coração, nós permitimos que ele faça em nós morada. Até hoje, o reino de Deus não é compreendido por muitas pessoas. Elas julgam que o reino assemelha-se a realidades vividas aqui nesse mundo, onde o que fala mais alto é o desejo pelo poder, pelas riquezas, pela fama, os status, né? Os status materiais da nossa vida terrena. Mas não é assim. O reino de Deus não é visível, nem dividido. Não é desse mundo e nem reduzido a simples palavras. O reino é envolto em ministério para os que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Um espaço de igualdade plena e justiça entre pessoas, e que tem uma dimensão presente e outra dimensão futura. É tempo de anunciarmos a mensagem do reino de Deus a todas as pessoas. Em um mundo como o nosso, onde tantos sofrem por injustiças, do individualismo e de tantos outros males, a nossa voz precisa ser ouvida, a pregação viva precisa ser anunciada a todos. É chegado o reino de Deus. Nesse mundo que
tantas aflições, de tantas injustiças, de tantos dissabores. O mundo precisa conhecer Jesus Cristo, precisa viver esse reino de Deus. Para que isso seja feito, nós, Igreja de Cristo, temos que anunciar, proclamar o reino de Deus. A transformação do ser humano é mediante o amor que levou a Cristo morrer por nós. É somente esse amor que pode fazer essa transformação. Esse amor que nos trouxe a salvação. Então você precisa proclamar o amor de Cristo. E o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado. Porque a maior proclamação, a maior divulgação, o maior evangelho é o amor. O amor que nós não conseguimos mensurar, explicar, dimensionar. Tão grande é o amor de Jesus. Último tópico. O reino de Deus é para você. Uma grande verdade que precisa ser enfatizada é o reino de Deus. É que o reino de Deus está disponível para cada um de nós. Basta aceitarmos Cristo como nosso Salvador e viver uma vida de comunhão crescente com o Espírito. Aqueles que vivem o reino têm o privilégio de possuírem uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Lembra que nós lemos lá em Romanos? Aqueles que vivem têm o privilégio de possuírem uma vida de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. É tempo de celebrarmos a nossa salvação e dar liberdade ao agir de Deus em nossas vidas. Mas será que conseguimos celebrar a nova vida sem anunciá-las às pessoas? Será que é possível? Vamos compartilhar o reino com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas, com aqueles que nem conhecemos. Mesmo as pessoas desconhecidas, elas devem ser impactadas. Nós devemos proclamar ao mundo o reino de Deus. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo e passa a viver o reino de Deus, ela começa a apresentar um modo de vida totalmente diferente de como era antes. Agora, o seu olhar é inspirado pelo exemplo do Mestre amado. Somos reconhecidos por promovermos a paz. Será? Será que você está promovendo a paz? A harmonia. Vou voltar. Agora o seu olhar é inspirado pelo exemplo do Mestre amado. Somos reconhecidos por promovermos a paz, harmonia, alegria e amor entre as pessoas. Mas o que é preciso ter para vivermos de Deus em nossas vidas? O que é preciso ter para vivermos o reino de Deus em nossas vidas? O que a gente precisa ter para conseguir? Ai, Angélica, está sendo utopia. Eu não estou conseguindo promover a paz, a alegria e amor entre as pessoas. Aqui nós temos uma receita do que nós precisamos ter. Eu, você, o que nós precisamos ter para vivermos o reino de Deus? Humildade, obediência, arrependimento, conversão. O que é conversão? Vamos falar que nós estamos dirigindo um carro. Até eu dou risada de mim mesma, gente. Nós estamos dirigindo. E nós conseguimos visualizar que aquele caminho está muito obscuro, está perigoso, está muito sombrio. O que nós fizemos? Nós convertemos, nós viramos e vamos sentido a outro caminho. Nós temos que viver a conversão. Se o caminho que você está percorrendo não está de acordo com aquilo que nós pregamos, nós temos que converter.
Muda o foco, sai daí. Esse caminho é de perdição. Converta-te. Nós precisamos de justiça, esforço e renúncia. Abandona a prática do mal. Renuncia, larga isso. Larga, joga fora. Todos esses tópicos nós temos uma referência bíblica que eu vou te convidar para você fazer a leitura. A lista parece grande, não parece? Você fala, quanta coisa, não vou dar conta. É muito simples. Apenas se permita ser conduzido pelo Espírito Santo. E você verá como a sua vida será transformada. É muita coisa? Espírito Santo está aí, para te convencer. Espírito Santo está aí, para te ajudar, para te dar ousadia, e você vai conseguir seguir esse passo a passo. Em outro tempo, vivíamos sob um domínio do pecado e tínhamos posturas que não agradavam a Deus, que nos impedia de fazer parte do reino. Entre essas práticas, podemos citar a carnalidade, a desobediência e a descrença. Porém, eis que tudo se fez novo. Nós, que aceitamos a salvação em Jesus Cristo, precisamos buscar incessantemente o reino de Deus e viver todas as dimensões que Ele nos proporciona. Somos, em Cristo, nova criatura. Amém? Amém. Vamos só para a conclusão? E depois que nós finalizarmos a aula, nós vamos fazer oração. Depois da oração você para, faz aquela revisão, faz as perguntas, respondem, fixa bem e manda no meu WhatsApp as respostas. Combinado? Vamos lá, conclusão. A mensagem do reino de Deus é realmente impactante e promove uma grande mudança de vida daqueles que a vivem. A mudança só vai vir para quem? A condição. Lembra? Se permitem e decidem viver o reino de Deus. Se praticarmos essa verdade, tudo será diferente, pois o nosso foco de vida será em Cristo. Lembra? Ele é o nosso, Jesus Cristo é o centro do reino. Centro. Infelizmente, o povo perece pela falta do conhecimento das coisas que são do alto. Mas nós podemos desempenhar um importante papel para mudar essa realidade. O que fazer? Vamos viver apenas em uma comunidade cristã fechada ou anunciar ao mundo que Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Você vai viver apenas indo na igreja? Aquela coisa quadradinha assim, Vou na igreja, mas não precisa nem saber que eu vou. Não precisa ninguém saber que eu vou. Ou você vai proclamar, ou você vai deixar que tudo aquilo que está excedendo de você, que o mundo está olhando, se transparecer e vai levar o amor de Deus. Uma reflexão para você. Qual é a tua escolha? Vamos fazer uma oração. Deus abençoe sua vida, te dê um domingo abençoado e eu vou aguardar as respostas de vocês no WhatsApp, tá bom? Deus abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa palavra tão abençoada. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Papai, muito obrigado, Senhor amado, por falar aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, eu te convido, Senhor, para que venha fazer esse trabalho em minha vida, meu Pai. Senhor amado, eu sei, Senhor amado, que é tão difícil. É tão difícil viver, Senhor amado, aquilo que nós pregamos, meu Pai. Mas que com a Tua ajuda, Senhor amado, com o Teu trabalhar, Espírito Santo de Deus, se torna algo natural. Venha trabalhar na minha vida, Senhor.
Venha, Senhor amado, me trazer, me mostrar, Senhor amado, como viver com humildade, como ser obediente, meu Pai. Senhor amado, que cada característica que eu preciso ter, Senhor amado, para viver o Teu reino, Senhor amado, eu possa conquistar, Senhor amado, dia após dia, Senhor amado, com a Tua presença na minha vida, meu Pai. Espírito Santo de Deus, trabalha, Senhor amado, na vida de cada adolescente, Senhor amado, que se dedicou, Senhor amado, para aprender um pouco mais da Tua palavra, meu Pai. Ajude o Senhor amado a buscar a viver o Teu reino, meu Pai. Ajude, Senhor amado, para que Jesus Cristo seja o centro da nossa vida, Senhor. Que Ele continue sendo o nosso Rei. Senhor amado, nos ajude, Senhor amado, para estarmos preparados, meu Pai, para recebermos, Senhor amado, Jesus Cristo na Sua volta, Senhor amado, para que possamos ir com Ele, meu Pai. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.